Doutor Abraim, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Samuel. De princípio, as minhas homenagens a vocês dois e a toda a equipe da TV Prevê, porque eu considero um privilégio estar presente mais uma vez aqui, nesta emissora, que trata de forma consistente os assuntos que dizem respeito à nossa cidade e à nossa região. Pelo menos é isso que a gente sente nas ruas, quando a gente anda, ao ser abordado por pessoas que têm, na TV Prevê, o seu norte, no sentido de saber dos reais problemas que a nossa cidade enfrenta. Então, a minha primeira mensagem a você, Duda, é de cumprimento e de agradecimento, porque você me dá mais uma oportunidade de poder conversar com os meus amigos, com todos aqueles que, de alguma forma, me contemplam com a sua amizade e o respeito. O privilégio da TV Prevê, doutor Abraim, Muito obrigado. Sem querer jogar confete no senhor, Muito obrigado. de ter a oportunidade de mostrar um pouco da sua história, a história de um político excepcional, 4 vezes deputado estadual, ocupou isso com uma elegância exemplar. Obrigado. Exerceu cargos de secretário de Estado, cargos no IPESP, no BADESP. Então, eu acho que na história de Bauru está gravado que Bauru teve um grande deputado, ético, inteligentíssimo, chamado Abraim Davos. Nós que agradecemos, e o senhor não quero que o senhor venha com essa modéstia aqui, que quando o senhor vem aqui é um sucesso total a repercussão da entrevista com o senhor. Mas eu estou sempre chamando o doutor Abraim. Agora eu intimei o doutor Abraim porque a hora que eu vou lá no jantar do governador, tá lá ex-políticos importantes, o Isbeg, o Abraim, o Franciscato, o Tidei estava lá também, né? E realmente participaram de uma homenagem a um governador que foi deputado junto com o doutor Abraim, o nosso governador Geraldo Alckmin, que historicamente, né, Abraim? Eu queria que você colocasse isso, você que conheceu tantos governadores, e que historicamente é um governador generoso para a região de Bauru. Olha, Duda, é bem verdade tudo que você está falando, porque eu tive a oportunidade ao longo desta carreira política que eu acabei desenvolvendo, participar de 4 ou 5 governadores, todos eles com seus aspectos diferentes de conceituar-se perante a população e ao próprio momento político de cada época e de cada situação. O Geraldo Alckmin foi meu colega de 2 mandatos. Logo em seguida ele se transferiu para Brasília com uma das votações mais expressivas para ser deputado federal. Nos 2 mandatos eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Em outra ocasião ele foi suplente, na outra voltei a ser presidente e ele voltou a ser vice-presidente. E o nosso relacionamento foi sempre muito afetivo e amistoso. Tanto é que quando convidado a estar presente nesta cerimônia, por parte do meu cunhado também, Alcides Franciscato, que por 3 vezes me solicitou a minha presença junto a essas homenagens, eu tive oportunidade, ao conversar com o próprio governador, de lembrar alguns episódios ocorridos durante o período em que estivemos juntos trabalhando, nas diversas situações. E vi que ele, de uma certa forma, teve uma mudança substancial no seu comportamento. Antes muito introspectivo, muito sério, muito honesto, basicamente muito honesto, mas tornou-se de repente afável, amigo de todos, e diante dessa singular oportunidade de ter em Bauru um deputado brilhante como Pedro Tobias, que acabou tornando-se seu irmão, seu amigo, e dando a ele, inclusive, a possibilidade de portar um dos mais importantes cargos de um partido político, que é ser presidente do diretório do
PSDB, do Partido dos Tucanos. Eu vejo que Bauru ganhou muito com a presença dele, tem ganho muito e vai ganhar muito mais a partir de agora, quando então, através de compromissos que ele pessoalmente assumiu, de forma bem consistente, de que algumas coisas a mais serão acrescidas ao nosso parque de desenvolvimento, tanto na área social como na questão das obras físicas. Eu fiquei muito feliz da presença dele. Ele foi muito gentil, foi muito cordial, e Bauru tem que agradecer principalmente por tudo aquilo que ele já fez e por tudo aquilo que ainda irá fazer. Doutor Abraim, entre as diversas coisas que o governador anunciou, foi a encampação do hospital de base e da maternidade. E o senhor, que foi médico, viu o auge desse hospital e, lamentavelmente, de repente, nós vimos um declínio absurdo, estúpido, que acabou acontecendo. Como médico, como tudo que o senhor viu acontecer, como é que o senhor vê agora essa encampação e a possibilidade de que esse hospital volte a ter a força regional que teve na sua época? Olha, Duda, na conversa muito informal que eu mantive com o governador, eu disse a ele que eu estava muito feliz com a inauguração da Avenida Nações Norte, que é um empreendimento importante para a urbanização daquela vasta região da nossa cidade. Mas eu me sentia muito mais feliz pela manifestação dele em relação ao hospital de base. O hospital de base que tenho para mim, em função principalmente de eu ter saído da Santa Casa Velha e ter participado do primeiro ato cirúrgico desse hospital de base. Ao longo dos meus 63 anos de vida de médico que estou completando este ano, eu incorporei toda a evolução desse hospital e coloquei como, na vida pública ou como médico, todo o meu esforço no sentido de manter sempre abertas as portas dentro de padrões éticos e de moral. Tenho para mim que essa responsabilidade não é que eu tenha assumido, mas foi exatamente uma época de prosperidade, uma época em que nós incorporamos àquele hospital toda uma tecnologia que foi progressivamente se adequando, até chegar no ponto de termos realizado cirurgias do coração lá de dentro, de eu ter manifestado o meu interesse em dotar aquele hospital de um serviço de hemodinâmica, de fazer cirurgia do coração. E de repente essas coisas acabaram tornando-se nebulosas em função de equívocos, talvez, de desastre administrativo, desastre de gestão, eu não sei bem definir, conceitual o que seria, mas de qualquer forma está num estado lamentável. E disse ao governador que por tudo aquilo que eu tinha na minha trajetória de médico na cidade, eu ficava tão feliz quanto as Nações Norte, sua inauguração, que ele realmente resolvesse o problema de uma vez por todas do hospital de base e da maternidade Santa Isabel, de quem eu efetivamente configuro como tendo sido importante a minha participação no sentido de torná-la uma maternidade, a ponto de ter trazido para cá o governador Paulo Egídio, que sempre me prestigiou também, um dos governadores, e hoje na situação falimentar em que ela se encontra e que infelizmente eu não posso mais nada fazer, até porque não tenho mais poder político e nem tenho mais também condições, vamos dizer assim, de estar envolvido no patrocínio de causas como essa que efetivamente está acontecendo. Então eu repito para você, Duda, nesse crepúsculo da minha história, da minha vida, principalmente de vida pública, eu fiquei feliz com a presença do governador. Fiquei mais feliz ainda pela promessa dele de que o hospital de base vai estar resolvendo os seus grandes e graves problemas. E que nós vamos ter a maternidade Santa Isabel também, para ser exatamente aquilo que um dia foi motivo da sua criação. Um lugar onde as mulheres, ao darem à luz os seus filhos, no momento mais feliz, que é exatamente o nascimento de uma criança, seja efetivamente aquele hospital que um dia eu concebi que devesse ser uma maternidade de escola.
de padrão ético, de padrão moral e de alta capacidade técnica no atendimento às mulheres, geralmente pobres, do SUS. É isso que eu vejo. O Geraldo Alckmin me afirmou peremptoriamente que esse assunto estará resolvido em muito pouco tempo. Vou fazer uma pergunta chata para você. Quando eu trago você, eu gosto de te homenagear. Mas por que nós não conseguimos resolver esses problemas de pronto-socorro em Bauru, Ibrahim? O que acontece? É praga de... Olha, Duda, pronto-socorro é um problema crônico. Eu era de uma realidade de uma população de 100 mil habitantes, hoje nós estamos com quase 400 mil habitantes. E aqui houve realmente, no passado, remoto, recente, atual, sei lá, umas dificuldades operacionais no sentido de equacionar o desmembramento desse tipo de situação, porque, como teve aqui uma época aqui um secretário da saúde com quem eu sempre debati muito, Capistrano, no tempo do prefeito Tuga Gerami, ideologicamente muito distinto daquilo que a gente pregava, eu tive a ocasião de, na Câmara de Vereadores, ter mostrado da incapacidade de ser solucionado o problema da saúde em Bauru com as teses que estavam sendo formuladas. Pronto-socorro não é isso. Duda, eu fui membro do SEAS, num dos períodos em que eu estive em São Paulo. Para mim, eu só era um órgão, conselho estadual, para poder destinar recursos para os hospitais de caridade. Eu disse que eu só assinaria como médico qualquer recurso para um hospital filantrópico ou não, se estivesse um serviço de queimados ali presente. Por quê, Duda? Porque serviço de queimados é um serviço extremamente oneroso. Em Bauru é só o hospital de base que tinha até recentemente, agora parece que passou para o hospital estadual, mas era aquele que efetivamente, porque o pessoal do entorno de Bauru, das cidades todas em torno de Bauru, quando chegava um paciente queimado, aqueles primeiros momentos em que não era necessário antibióticos de alta complexidade, que não era necessidade de fazer implante ou transplante de pele, eles usavam todos os recursos que eram e depois mandavam os problemas das consequências graves da queimadura para o hospital de base. O hospital de base é um hospital de referência para mais de 38 municípios. Mais de 38. Esses 38 municípios participam muito pouco com os recursos para a manutenção desse hospital. Eu acho que estou vendo essa discussão, da qual eu estou me inteirando aos poucos, dessa problemática de fundação ou não, da solução do problema, e eu acho que essa situação tem que ser resolvida, mas com a cabeça fria, sem muito... Eu lembro que eu fui assessor do secretário da Saúde, professor Vicente Amato, e achava que todos os hospitais do interior queriam ser fundação. Porque fundação, nos termos em que era formulado, e não nos termos que está sendo formulado aqui em Bauru, era a maneira de passar para o Estado todos os agravos em termos de compromissos. E era a maneira de tirar, vamos dizer assim, da responsabilidade dos municípios a gestão desses hospitais. Eu vejo agora que essa situação está sendo equacionada de forma um pouco diferente, ou mais ou menos diferente, vai dar uma certa agilidade na questão de compra, de licitações, sempre com supervisão dos órgãos competentes, tribunais de conta, enfim, os organismos de fiscalização, incluída aí a Câmara de Vereadores, para um dos papéis a qual está reservada a sua existência. Nós já tem vários telespectadores querendo participar. Vamos fazer umas perguntas, depois nós voltamos aqui nos meus temas aqui. Vinícius dos Altos da Cidade. Deputado, parabéns pela homenagem da Associação Comercial. Bom, eu ia perguntar, o doutor Abraim foi agraciado pela Associação Comercial como a personalidade do ano, nos homenageados desse ano. Então o Vinícius está perguntando aqui, parabéns, está te dando parabéns. E ele pergunta para o senhor, como é ser pai do Alberto Dabos,
um dos maiores e melhores empresários de Bauru. Isso aí deve ser funcionário da AD, pelo jeito. Só pode ser. Vinícius, você não é funcionário não da AD? Não, eu não acho que... Bom, eu acho meu filho, eu quero muito bem a ele, acho que ele merece, mas não precisa também ser tão generoso assim no elogio, viu, Vinícius? Mas está tudo bem, eu agradeço isso. E o senhor está feliz com esse prêmio? Claro, esse prêmio, olha, a verdade é que eu fui submetido a esse improviso aí, eu não sabia que eu estava sendo relacionado para isso, mas fiquei muito feliz por causa da minha esposa também, a quem eu dedico toda essa expressão, vamos dizer assim, de reconhecimento da população, de um órgão tão importante como assim, porque a Vani, que me deu os meus 5 filhos que eu tenho, e através dos meus 5 filhos, meus 9 netos, e depois o meu bisneto, quer dizer, tudo isso eu devo a ela, que durante toda essa politicagem que eu estive envolvido, vida difícil, transtornada, sempre fora de casa, ela com a obrigação de criar os filhos, eu quero dar a ela o reconhecimento disso que eu estou recebendo em função de tudo aquilo que ela representou na minha vida. E ela está bem? Graças a Deus ela está ótima, mulher que é dada à filantropia, que nunca quer aparecer em nada e felizmente ela merece essa homenagem que eu estou recebendo. Dá um beijo para a senhora, dona Vani. O Pedro Valentim pergunta: doutor, devido aos últimos escândalos na saúde, você viu? Andaram prendendo gente da saúde aí, na cidade de Campinas, Sorocaba e Taubaté, o governador Geraldo Alckmin decretou que a partir de agora todos os médicos da rede estadual terão que bater ponto eletrônico. Na visão do senhor, esse tipo de medida pode ajudar a começar a ter um controle mais rígido no atendimento da saúde do nosso estado? Bem, eu não sei se isso se aplica a todos os hospitais do estado, porque o que está ocorrendo nesse verdadeiro torneio de corrupção que nós estamos assistindo aí, nessa escalada de corrupção em hospitais, principalmente esse que está notoriamente colocado na pauta das preocupações do governo, que é o Hospital de Sorocaba, um hospital geral, e de pessoas que efetivamente eram para estar trabalhando e não estão recebendo. Eu fico preocupado, porque são pessoas de nível elevado, de ponto de vista de receita, como cirurgiões eméritos, por causa de R$3.000, R$4.000, se darem a essa preocupação de estar recebendo ilegalmente. Acho isso um desastre, para não dizer um desastre ecológico, na verdade. Rodou um secretário de esporte, que um cidadão jamais poderia assumir uma secretaria de esporte. Eu, por exemplo, como médico, como deputado, cheguei a assumir a secretaria adjunta da Secretaria de Esporte e Turismo, mas eu implementei lá uma situação que foi motivo de Congresso Internacional de Cardiologia, porque eu fiz uma montagem de um serviço médico constituído por hemodinâmica, por todo o serviço de avaliação daqueles 5.000 meninos que frequentam o Parque de Ibirapuera e lá o Babi Barioni, para serem exatamente condicionados a uma avaliação cardiológica que pudesse dar a eles o sentido de que praticamente os esportes que eles estavam praticando eram compatíveis com aquilo, era encontrado. 3 dos grandes médicos que me acompanharam, que são meus colegas em São Paulo, são pioneiros em medicina esportiva, inclusive, foi motivo de apresentar esse trabalho, que foi o resultado de algumas patologias que não chegavam a ser patologias, para serem apresentados em congresso. Voltando então, acho que esse sinistro que está acontecendo em escala ascendente nos hospitais públicos, necessariamente controle, por exemplo, seria para esse tipo de hospital que dá plantão remunerado. Quando o médico é realmente assalariado, ele tem a sua jornada de 20 horas ou de 30 horas, ele tem que escolher. Agora, quanto à questão do ponto, vai de cada situação, de cada hospital, da sua realidade, do seu retrospecto de hospital, o que ele apresenta efetivamente em termos de seriedade na condição de gestão empresarial,
E é isso que o Pedro Valentim, que é um menino que eu estou sempre vendo, ele questionando, ele pergunta e apresenta muitas... Mas o que assusta no Brasil é que a corrupção vai de tostão a milhão, né, Deixou de ser endêmica. Endêmica é quando rara, mas é epidêmica, tal o nosso dengue que está aqui em Bauru, que está com características... Fala um pouquinho dessa dengue. Eu estou meio chato hoje com você. No estado inteiro a dengue diminuiu. Bauru é a única cidade que aumentou. Mas aí que está a história. Mas você veja o seguinte, a gente não pode também dizer, é em função deste detalhe ou desta posição. O que está acontecendo é essa dificuldade de insumos necessários, que eu não sei o que acontece com a secretaria específica, a secretaria que estaria dotando de condições para fazer esse combate, ficar numa inércia, vamos dizer assim, quase que irresponsável em relação ao problema. Não depende só do secretário da saúde, do prefeito, ele não tem culpa. Se não mandam para ele as condições por parte do Estado, ele não tem como resolver a situação. Bauru hoje, infelizmente, está batendo o recorde no estado de São Paulo em termos de número de pessoas infectadas. E olha, é uma doença que na segunda vez mata. A dengue hemorrágica é uma patologia das mais difíceis de serem resolvidas. Então, eu acho que urge a quem de direito, as forças ou a força representativa da cidade, a somar esforços no sentido de trazer tudo isso para poder fazer com que pelo menos contenham essa epidemia que hoje Bauru, infelizmente, apresenta com uma taxa extremamente insuportável. Não é deixar só na mão do poder público. Não pode. Cada cidadão tem a sua responsabilidade. O vereador Mantovani, que é líder do PSDB. Boa tarde. O deputado, médico, escritor e grande orador, Dr. Ebrahim Dabos, é um belo exemplo para a nova geração de políticos. Seu legado me influenciou positivamente e continua inspirando outros jovens para acreditar na política. Forte abraço. Mantovani, você sabe que eu tenho por você um profundo respeito. Acho que você tem tido uma atividade proveitosa para a cidade de Bauru, nos tópicos e nos aspectos que envolve a sua atuação, numa diversificação muito grande, e quero agradecer os elogios que você, de princípio, dá a mim, e retribuo do mesmo modo tudo aquilo que eu penso a seu respeito. Você é um bom vereador, tem um futuro brilhante, vai nesse ritmo que as coisas vão acontecer com você. O Mantovani é um menino muito estudioso. É uma das boas conquistas da Câmara Municipal. Sem dúvida. E por falar na Câmara Municipal, passaram de 16 para 17 vereadores. Que avaliação você faz disso, Ebrahim? Olha, eu não quero ser muito amador nessa história de conceituar o que é bom ser 15, 16 ou 17. Eu acho que 21, como estava de acordo com a resolução constitucional, eu achava que aquilo já era um pouco de excesso em termos de uma cidade que talvez não necessitasse disso. Porque o que as pessoas hoje não sabem bem é que o vereador numa cidade, tal como o deputado hoje também, e pior ainda o deputado federal, é bom que se saiba, o poder legislativo é aquele que é criado no sentido de ser um órgão fiscalizador, basicamente. Projeto de lei, fazer lei, não é muita competência do vereador, ou quase sempre não é competência do vereador. Sobra para ele moção, sobra para ele indicação, sobra para ele detectar eventuais irregularidades de orçamento e mais, denominar ruas e praças, até porque isso também faz parte da Assembleia Legislativa do deputado estadual, que também não pode fazer lei, não pode gerar despesas, e para o deputado federal, que gasta $1 milhão para se eleger deputado federal, chega lá em Brasília, a primeira coisa que ele faz depois de 1 ano e meio, 2 anos, depois de ter arrumado um cargo no DR para um cupincha dele, para um aspone dele, volta para querer ser prefeito de novo lá de Caruaru, lá de não sei de onde, do Nordeste, e por aí fica. Então ficou uma situação diferente. Hoje o sistema bicameral
da representação da Federação Brasileira é esse, de senadores que vocês estão percebendo o papel do Senado. O Senado, infelizmente, está manipulado, está atrelado, está bloqueado, está blindado por forças que são necessariamente conhecidas de verdadeiros latifúndios políticos. Ou, posso falar latifúndio político? É um latifúndio político? É o Maranhão, por exemplo, o estado mais pobre da nação, mortalidade infantil mais elevada do Brasil, e com um clã familiar lá que domina completamente um povo que toda eleição reconduz as mesmas pessoas. Mais grave do que tudo, que é um poderio familiar tão grande que bota cada membro em um partido. Tem até ambientalista da família junto a um partido político, para você ver, virou verde. Lá no Oriente Médio eles começaram a derrubar os reis por tempo e ninguém derruba o Sarney. Aqui ninguém derruba. Nós estamos acostumados, é Sarney, é Collor. Você viu essa história aí de sigilo aí, que agora está essa guerra aí de sigilo. Mas que gozação. Mas olha, tudo bem. Olha, vamos rezar também, porque acho que o negócio de rezar vai resolver algumas coisas. Eu acho que a reza desses caras é mais forte que a nossa, viu? A nossa perto da deles não dá não, viu? Desses caras aí do Nordeste, Deus me livre. E olha, você pode perceber... Não é querer ser bairrista, mas que o esquema de eleger vereador, de senador está completamente furado. Olha, né, você vê... Olha, é porque Senado é a representação de Estado. Você, quando vota num senador, você não está votando... Ele não é seu... Ele é do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem 2 vereadores. 2. Quer dizer, um vive envolvido com não sei das quantas. Problema de corrupção, que eu disse que já era endêmica e agora passou a ser epidêmica, está em todos os setores de representação política. Infelizmente, nós não temos mais por onde sair. Verdade ou mentira? Essa é... O José Leme, da Nova Paulista. José Leme é aquele que foi candidato a prefeito em Bauru. O José Leme, isso. A população de Bauru não esquece o trabalho do doutor Abraim como deputado estadual. Trabalhou muito na área de saúde. E o doutor Alcides Franciscato, como deputado federal, na época do presidente Figueiredo, trazia muitas verbas para Bauru pela mão do deputado Franciscato. Parabéns, doutor Abraim, doutor Franciscato. Vocês ajudaram a construir a grande Bauru. Doutor, como o senhor vê a saúde de Bauru hoje? Ele já acabou respondendo, né, Zé Leme? Já. Eu queria acrescentar o nome do Sbeg nessa história de Bauru aí, porque o Franciscato e o Oswaldo Sbeg, que foi um grande prefeito, tem que estar inserido também na história da vida política de Bauru. É verdade, verdade. O Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis. Referente a esses roubos que estão tendo na saúde, eles resultam em muitas mortes lá na frente. Então não seria o caso de enquadrar esses ladrões no crime de genocídio, porque morrem muitos no futuro? Bem, é uma tese que eu confesso não ser jurista assim, mas de qualquer forma, genocídio é muito difícil de ser caracterizado. Eu acho que esse pessoal tem que ter cadeia, mas o negócio de cadeia no Brasil parece que é uma situação que não está acontecendo. Esses políticos corruptos, todos eles não têm sequer na cadeia. Quantas operações Santigrafa, como é que chama? Operações não sei das quantas, todo mundo já terminou, já foi dado como concluído o processo, recorre e tem 1000 recursos e até hoje o Código Penal brasileiro continua da forma que foi feito em 1940 e pouco, Duda, você que é professor, 40. por aí. Eu não tenho condições de poder dar minha opinião sobre isso, não. Genocídio, não. Corrupção é só aqui em Bauru que prende os caras, viu, Abraim? Aqui pelo menos tem... É o único exemplo. Né? Dos autos da cidade, doutor, quem foi? Pergunta dura, o Abraim não pode responder isso, mas vou fazer. Pode fazer, não tem nada. Se puder, quem foi o melhor prefeito e o pior prefeito de Bauru, no seu ponto de vista? Bom, eu considero que o Alcides Franciscato foi o melhor prefeito de Bauru. Da história política de Bauru, recente, Sbeg em seguida, e depois veio o Edmundo Coupe. Eu acho que são os 3 pilares da administração que eu considero como tendo sido
administrações. E tem um respaldo, você e o Franciscato. Bom, a gente, na verdade, a gente constituiu um tripé político aqui, que até hoje eu ando na rua, as pessoas se referem, quando me referem como político, ao famoso tripé. Sempre pergunto pelo Alcides, sempre pergunto pelo SBEG, sempre falo que a gente fez isso, fez aquilo, e eu, como médico, também sou reconhecido por tudo aquilo que são 63 anos de vida médica aqui, vinculada à cidade de Bauru. Momentaneamente fora às vezes, mas de qualquer forma, sempre em Bauru. E o pior, você não falou, eu também acho que o melhor foi o Franciscato. Tá bom, então está corroborando. Já respondemos 50% da pergunta. Tá bom. Então, depois do Franciscato, quem foi? Você o pior. O pior? Agora eles querem o pior. Agora, o pior eu não falo. O pior eu não sei. O pior eu não tenho o direito de... Pior ainda não veio ainda. Ainda não veio, está por vir, mas não veio não. O que você acha do Rodrigo, a administração do Rodrigo Agostinho? O Rodrigo é jovem, menino, não sei, dá para ser meu neto pela idade dele, não? Eu acho ele jovem, menino que começou na vida pública, está começando na vida pública, impulsionado por uma vontade de acertar. Eu já falei isso aqui, em certa ocasião aqui, eu disse que o problema do Rodrigo é a assessoria política, porque ele está se iniciando na vida pública. E acho que a assessoria política seria muito importante para orientá-lo em determinadas situações, porque varreu a cidade de asfalto. A cidade está batendo palma. Tem locais, por exemplo, tenho um local lá perto da minha casa, tem um buraco que parece para encobrir um carro. Eu estou para ver se eu consigo falar na Endurbe para ver se tampa esse buraco. Qualquer dia o meu carrinho vai ficar lá. Mas modo de falar, porque a cidade eu vejo, a TV prevê, sempre pegando alguém na periferia, mostrando situações assim. Que um bom assessor político, porque aí que está a história, o secretário de obras é um secretário técnico. Agora, um bom assessor político é aquele cidadão que vai não só relacionar com a Câmara de Vereadores, fazer a condução e fazer a interface entre a Câmara e o próprio Poder Executivo, para ele poder ficar pensando nas situações mais complexas que uma administração de uma cidade de 400 mil habitantes não é brincadeira. Rodrigo, jovem, futuro pela frente, sim, claro que tem, mas deve, de alguma forma, reexaminar uma reengenharia da sua assessoria política. Não sei quem é também, eu estou fora de Bauru das vezes, mas eu não estou sabendo se tem alguém fazendo essa função. Se tiver, me desculpe, mas então tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. E acho que isso é muito importante. Até os chefes da máfia, né, têm os seus conselheiros, né? Claro. Pega aí o ex-prefeito, aí, Oswaldo SBEG, fala com o Alcides. Se quiser, até me disponho também, mas não quero nada disso. Disponho para conversar, não quero cargo, não quero nada, não. Claro. Apenas para dar uma orientação, para dizer, eu acho que isso aqui, dessa forma, no nosso tempo, que aliás era uma realidade completamente diferente em termos de população, nível de demandas, mas você lembra, Bauru praticamente foi urbanizada no período do Franciscato e do SBEG. Verdade. Porque tudo que foi feito naquela ocasião, de lá para cá, muita pouca coisa foi acrescentada. Eu falo isso, Bauru ainda tem a cara, né? A cara do Alcides, você falou, né? Então, porque tudo que foi feito naquele período, praticamente, o que aconteceu? Então, estamos vendo aí a cidade com seus esqueletos permanentes. Inclusive o próprio Palácio das Cerejeiras, que é um esqueleto, na minha opinião. O Jurandir Bueno, ele dizia aqui na TV Prevê, se ofereceu. Eu não quero cargo, não quero ganhar nada. Monta uma salinha para mim lá na prefeitura, para eu passar lá, ficar lá de graça, dando palpite sobre urbanização de Bauru e etc. A hora que ele ganhou como vereador, morreu. Pois é, foi uma perda lamentável. E ninguém montou a salinha para ele, viu? Ninguém. Mas é verdade que ele, é a tal história, né? Você vê que, olha, Bauru, eu volto a falar, nós temos que torcer e acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, mas vamos resolver os nossos problemas, com esta ou com a próxima geração, não sei. Doutor Abraim, mais alguma coisa? Olha, eu não estou cansado não, porque apesar da minha idade, que todo mundo já está querendo saber quanto que é, porque se eu estou há 63 anos com médico em Bauru, eu tinha que estar no mínimo com 24 anos, 23 anos, então todo mundo pode fazer os cálculos aí. Eu estou bem de vida, estou no crepúsculo da minha existência
política, social e familiar, seja lá o que for, mas estou com a cabeça bem em ordem, estou estudando muito, acho que sou muito mais médico hoje do que fui, porque não deixo nunca de estudar. Não estou clinicando, porque eu já não tenho mais possibilidade de levantar de madrugada, de ver isso, ver aquilo, até porque eu tenho direito, né? Claro. Eu acho que eu já tenho o direito de olhar para o meu bisnetinho, para os meus netos, e essa que vai ser a minha vida daqui para frente ao lado da Vani. Abraim, é um prazer ter você. Olha, você só Tá. posso agradecer, viu, Duda? Obrigado. E o doutor Abraim, nós trocamos e-mails quase todos os dias há muito tempo. E às vezes eu morro de dar risada com o humor que ele mantém e numa qualidade de observações fantástica. Tenho um maior respeito pelo doutor Abraim, uma admiração, porque na maior parte eu acompanhei à distância, numa certa altura, a sua carreira, depois de perto, vi episódios fantásticos de um homem íntegro, trabalhador, ético, e hoje tem o respeito fantástico da nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, viu, Abraim? Obrigado para você, para todos vocês. Bom, é feriado, mas a TV Prevê vai estar no toco aí. Amanhã tem o Enfoque, o Padre Beto vai ser entrevistado amanhã. Você pode mandar as suas perguntas já para a TV Prevê hoje, se você quiser. E feriado é para os nossos inimigos. Nós vamos trabalhar, ver se nós passamos na frente deles nesse dia. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.